Pessoal, boa noite a todos. Boa Prazer noite. estar aqui. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito de estudar, a questão da por que a igreja tem esse adjetivo, né, de romana. Porque muitas pessoas questionam, que estranho, né? Pessoas que não têm fé, questionam por que a igreja tem o adjetivo de romana, sendo que os romanos mataram Jesus. A ignorância é muito grande. E eu sei que a maioria de vocês aqui tem uma sabedoria muito profunda quanto a isso. Mas eu acho importante gravar, estar aqui em união, a gente falar sobre esse assunto, compartilhar, para uma esperança de que alguém veja depois esse vídeo e se sinta tocado, porque é um questionamento muito recorrente, né? E eu vou começar com um questionamento. Se Deus é bom? Acho que é uma questão óbvia, né? Para nós crentes, nós cristãos, acho que é uma questão... Deus nos engana? Não, também. Porque Deus é o sumo bem e para nós temos que Deus é a perfeição. Então tudo que Deus faz tem um sentido lógico. Deus não vai fazer nada que é para nos confundir. Deus não é o Senhor da confusão. Muito pelo contrário, o inimigo que é o Senhor da confusão. Então o nosso Senhor não vai fazer nada que nos confunda. Então, a partir desse pressuposto, eu acho que ele é primordial para a gente estudar. Porque nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou na Terra e tudo que Ele fez teve um sentido. Porque você imagina a grandiosidade do nosso Deus, o Criador de tudo, se encarnar. O Verbo se fez carne. E tudo que Ele fez na Terra, cada parábola, cada milagre, não foi para aquele momento apenas, né? Tudo isso repercute na história. Ele não curou o cego simplesmente para ele ficar... por um milagre, morrer com o cego depois, quando ele partisse dessa vida. Não, aquele milagre é para repercutir em nós, em cada um de nós. Porque quando ele curou aquele cego, ele quis curar a nossa cegueira. Porque não é apenas a cegueira física, porque é passageiro, não é nada para o tempo de Deus, o tempo de Jesus, ele é Deus. Então ele sabia que aquilo não era nada. Mas tudo o que ele fez é para repercutir para todos os tempos. Então, foi para você, para você, para você. Então, tudo que ele faz repercute na história. Porque Deus guia o seu povo na história. Ele é o Senhor da história. Então, tudo que acontece tem um sentido. Então, a história da salvação, ela segue uma linha cronológica, uma linha lógica, aliás, que você vê na história no Antigo Testamento. Quando vem o Novo Testamento, tudo se encaixa, né? Quando você vai na missa a missa da Grande Vigília, do sábado de Aleluia, a Vigília Pascal, você vê, maravilha, as leituras se encaixando, né? Ela vai contando a história da salvação, depois tem a história do povo de Israel, da libertação do Egito, aí vem o Salmo, que fala que Deus colocou o faraó seu exército nas águas, e vem vindo até vir o cume da salvação, que é a ressurreição de Cristo. Então tudo tem um sentido específico. Deus não faz nada sem sentido. E Jesus encarnado, tudo que ele fez, tudo que ele disse, acontece para repercutir na nossa vida hoje. Inclusive, a escolha de Pedro e o sentido de Pedro ir até Roma e para a nossa igreja, né, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, aliás, estar em Roma. Então, isso não foi por um acaso, que, não, foi acontecendo, e politicamente, não é isso. Porque Deus não permitiria que nós fôssemos enganados. Ele não ia permitir que a igreja dele ficasse num lugar que ele não quisesse. Porque a igreja dele é ele encarnado, é a encarnação do corpo de Cristo. Nós somos a perpetuação da encarnação, a nossa igreja. Nós cremos nisso, que a nossa igreja é a perpetuação da encarnação de Cristo aqui na Terra, né? Então, Jesus deu sentido a todas as coisas. Como a gente vê no Apocalipse, ele sentado no trono, ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Então ele veio para dar sentido à história. E Roma, de certa forma, ela se encaixa nessa história, ela faz sentido. Então agora entrando já nessa questão específica do adjetivo, né? A identidade da igreja. Temos esse adjetivo, ela é una, porque não tem sentido uma doutrina única ter divisão, então ela só pode ser única.
Ela é santa porque ela provém de um divino fundador, o Santíssimo Puro, aquele que não pecou, Jesus Cristo. Ela é católica, universal, e ela é apostólica, porque nós cremos que a Igreja Católica é a sucessão, nossos bispos são os sucessores dos apóstolos, encabeçado pelo sucessor de Pedro, né, o príncipe dos apóstolos, o Santo Padre. Mas por que romana, né? Romana, ela não é um adjetivo imutável, não está na identidade da igreja. Isso não faria diferença se ela fosse qualquer outra cidade, mais miserável que fosse. Né? Ela não faz diferença isso para a eternidade, digamos assim. Mas para uma visão temporal, nossa aqui, para um foco, um sinal, uma placa, o adjetivo romano é muito importante. Para que a gente busque como um sinal, é uma placa. Onde está a verdade? Porque a gente ainda não tem a transcendência da vida do corpo glorioso, a gente não sabe todas as coisas, então nós precisamos de sinais. E a questão da igreja como sendo romana, o adjetivo romana, é um sinal. Porque Deus quis nos mostrar, aqui, neste lugar físico, está a verdade. Busquem esse lugar. Porque nós buscamos isso, a nossa natureza busca, né? Busca símbolos, busca lugares. Então, como você vê, até a questão de time de futebol, até a escolha de música, filme, a gente precisa de criar identidade. E com a igreja não é diferente, ela tem uma identidade, ela tem um lugar, ela tem um rosto. Então, eu queria focar num ponto que é uma divisão, né, que tem da antiga aliança para a nova. Porque o templo de Jerusalém, o templo de Salomão não existe mais. Jesus profetizou que ele é o templo. Nós cremos nisso. Inclusive, infelizmente, algumas seitas protestantes invertem isso, ficam cultuando, né, cópias da Arca da Aliança, fazem um novo templo de Salomão, que é uma grande ofensa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque está claríssimo nos evangelhos que ele é o templo, ele se declara o templo. O templo é uma prefiguração dele próprio, né? Então a gente não tem necessidade mais de ter o templo para a morada de Deus, porque o templo é o nosso próprio Deus. Ele é o templo, ele é a presença, e como a igreja, como eu já pontuei, ela é a perpetuação de Cristo, a perpetuação da encarnação. Então a igreja em si é o templo, né? A igreja como entidade, essa figura divina e terrena ao mesmo tempo, essa figura mística. Então não é a igreja ali, a igreja da matriz, não é a Basílica de São Pedro, não é a Catedral de Roma, São João de Latrão, não é. O templo de Deus é a igreja, porque se nós formos atacados, se formos perseguidos, essas igrejas todas podem ser destruídas, esses templos físicos, mas a igreja não vai morrer, ela vai continuar existindo, porque nós somos ela. Então, para os judeus, foi uma grande derrota, digamos assim, foi até que Jesus profetizou, né, quando Roma, o imperador Severo destruiu o templo de Salomão, para eles foi uma grande derrota, porque eles acreditavam que Deus morava ali, e de fato morava até a vinda de Cristo, né? Na Arca da Aliança. Mas pra gente não faria, a gente, óbvio, eles ficaram muito chocados, né? Se destruíssem a Basílica de São Pedro, por exemplo, seria tristíssimo, mas a nossa esperança não estaria acabada, porque a gente sabe que cada um de nós, o clero, a hierarquia da igreja, ela não precisa de um lugar físico para existir, né? A Eucaristia pode ser celebrada sempre, desde que a gente tenha a espécie do pão e do vinho, a gente sempre pode celebrar e fazer Jesus presente entre nós. Então, pra gente não tem mais importância essa questão física, o local físico, Jerusalém, o local, aquele local do templo, pra gente não tem mais essa questão. Roma não é uma cidade sagrada nesse sentido, né, de Jesus, ele estiveu como uma cidade sagrada, tipo, da morada dele, para busca nesse sentido. Mas Roma é a cidade símbolo da unidade, porque o ponto principal, eu acho, que para a gente pensar nisso é a unidade. Eu quero permear a aula nesse sentido, que o sentido de estar em Roma é porque o bispo de Roma é o Papa e é o nosso líder. Então por isso que a gente se volta para Roma, não é porque é a cidade, não é porque ela foi a capital de um império, não é por isso, é porque o príncipe dos apóstolos, São Pedro, foi martirizado em Roma, derramou seu sangue em Roma, e seus sucessores, obviamente, continuaram
o Ministério Petrino de Roma. Então, é esse sentido. Mas a gente vê também que a história do Império Romano corrobora com isso. Porque não é uma coisa de dogma, não estou falando nenhum dogma de fé, não é nada disso. A igreja não prega isso no seu catecismo, mas é uma questão de percepção. Eu acho que todo católico tem essa percepção, que Deus prepara tudo porque é o Senhor da história. Então Ele prepara as coisas para acontecer da forma que Ele deseja. Então a gente vê a prefiguração, porque o Império Romano foi o maior império que existiu na face da Terra. Em questão de poder, ele durou 5 séculos. Foi um império poderosíssimo. Foi um império que criou a rede de estradas. Foi o primeiro exército profissional do mundo, com soldados assalariados. Então você vê o poder de Roma se expandindo. E de certa forma, todo o poder que existe na Terra é concedido por Deus, de certa forma. Então Roma foi se expandindo, dominou a Palestina, dominou Israel, Jerusalém. Jesus nasceu sob jugo romano. Mas de forma contraditória, como Jesus faz novas todas as coisas, esse mesmo Império Romano, que era causa de tanta desgraça, tanta tristeza, foi a partir dele que Deus usou para espalhar a palavra. Se não fossem as estradas romanas, imagina, como Paulo viajaria tão rapidamente entre as cidades e estados, como Pedro chegaria então até Roma, um homem idoso já. Então você vê que o próprio poder de Roma, de certa forma, foi usado por Deus para disseminar a palavra, para disseminar a boa nova, né? Então, Jesus nasceu na época da Pax Romana, que foi aquele momento em que Roma tinha seu ápice do poder, e ela impôs a paz em todo o império, que nada podia contra Roma, nenhum povo conseguiria lutar contra Roma. Então, temos essa Pax Romana, que é a paz imposta, né? A paz da espada. E Jesus vem contradizer isso e mostrar que ele é a paz verdadeira, a paz do Espírito. Então, ele usa a paz romana, das armas, para trazer a paz que verdadeiramente nós queremos, que é a paz de Deus, a paz de Cristo. Então, essas contradições, Jesus vem para trazer, para mostrar que a mundanidade não vai vencer. Porque, da mesma forma, esse símbolo da Pax Romana é a paz de Cristo, a gente pode fazer uma analogia, como Jesus quis inverter os símbolos, né? Como quando ele se mostra rei numa cruz. Porque nós acreditamos que o mundo acreditava que o rei estava num trono, né? Um trono de ouro. Mas Jesus, quando ele reinou para todos nós, quando a gente olha ele reinando até hoje, que esse maior símbolo é ele crucificado, o trono dele é a cruz. Da mesma forma que ele mostra que a paz verdadeira não é a paz de Roma, ele usa a paz de Roma para, digamos assim, humilhar o mundo. Eu usei o seu poder, Roma. Você vai passar, mas eu não vou passar. Então, a gente vê esse sentido. Que Roma, desde essa época, era considerada caput mundi, né? A capital do mundo, porque do mundo conhecido, digamos assim, do mundo civilizado. Porque ela é a cidade mais poderosa do mundo e ela dominou depois até a Grécia, dominou até a ilha da Grã-Bretanha, dominou da África ao Oriente. Então, era a capital do mundo. E hoje, para nós que acreditamos em nosso Senhor, que acreditamos na salvação de Jesus Cristo, a capital do mundo também é Roma. A capital do mundo, porque em Roma está o nosso líder, o nosso pai espiritual. Então, em termos terrenos, para nós, é a capital do mundo, é a capital do catolicismo. Nós acreditamos que o catolicismo é a igreja de Cristo. Então, a gente vai percebendo. É interessante ver como Deus vai invertendo todo o sentido, todas as coisas, né? Ele usa as coisas do mundo para, de certa forma, subjugá-las. Porque você vê que Roma caiu, mas a Igreja Católica não caiu, nunca vai cair. Então, eu acho muito interessante. E essa questão que eu falei da Pax Romana também, Deus deu a todos os seres, tinha um povo escolhido na Antiga Aliança, mas todos os humanos tinham a ânsia pela vinda do Messias, de certa forma. Até mesmo a filosofia grega já tinha, desde Platão, já tinham pinceladas, né, dessa necessidade de um Deus único, de um Salvador. E tem uma história muito interessante que, para mim, eu acho muito emocionante, que tem uma igreja em Roma que fica no Capitólio, que é a colina mais sagrada da religião pagã romana. E tinha o templo de Júpiter Maximus, que era o Deus supremo deles. E nesse lugar
ao lado desse templo, o imperador Otávio, Augusto, né, o primeiro imperador de Roma, ele mandou construir um templo, um pequeno templo do lado, assim, para um Deus desconhecido, para o Messias. Porque ele ouviu de uma sibila, que eram essas videntes da Roma Antiga, né, essas mulheres que faziam oráculo, que ela avisou a Augusto que um Deus ia se encarnar. E você vê que Deus vai colocando sinais para as pessoas, para se espalhar. Ele vai preparando a sementinha, porque depois aquilo cresce. Então, até mesmo entre os pagãos já tinha essa esperança. E hoje existe uma igreja nesse mesmo lugar. Eles construíram uma igreja que chama Santa Maria in Aracelli, depois vocês pesquisem. É uma igreja linda, que tem uma escadaria gigantesca, que tem esse lugar, que tem até um menino de Jesus, muito tradicional, milagroso, mas também é o caso. Mas você vê que perpetuou, né? Teve aquele tempo pagão, e depois a igreja vencedora construiu uma igreja naquele mesmo lugar. Então, essa história é bem interessante. A Sibila Tiburtina, né, essa vidente, que avisou ao imperador romano Otávio sobre a vinda de um Deus encarnado. E agora já entrando mais na questão da missão dos apóstolos. São Paulo nos disse a carta aos Romanos: mas onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. Então a gente não pode ter essa hipocrisia, né? Falar, não, os romanos, eles crucificaram Jesus, foi Pilatos que crucificou Jesus, eles eram pagãos. Não, a gente não pode pensar isso, porque Jesus ele veio justamente para isso. Ele, na cruz ele perdoou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles não tinham o mínimo, eles não tinham nem a consciência da antiga aliança. Então, Jesus veio para trazer todos os povos para si. Então, ali em São Paulo, eu acho lindo isso, que onde foi grande pecado, foi bem maior a graça. Porque imagina, um povo tão pagão, um povo que fazia orgias, fazia espetáculos de morte no Coliseu, em suas arenas, um povo desse se converter é uma coisa tão milagrosa, tão gloriosa, né? Porque é fácil você converter o povo da antiga aliança, que já estava esperando, já tinha todas as profecias se cumpriram, eles não acreditaram. Agora imagina um povo pagão que nunca teve nem ciência de que poderia acontecer uma coisa tão gloriosa como uma encarnação de Deus, né, de um Messias. Então é maravilhosa essa questão de São Paulo. E como eu volto naquela questão, que Jesus, nosso Senhor, ele vai inverter toda a lógica. E Nossa Senhora também, ela já profetiza de certa forma, né, no Magnífica, que ela fala que ele tirou do trono os poderosos. Que Nossa Senhora mesmo já mostra, quando ela fala para Santa Isabel, no canto do Magnífico, que ele veio para tirar tudo da ordem do mundo, porque a ordem dele é a verdadeira ordem. Aí temos aquela questão que eu já pontuei, né, do Apocalipse: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Então essa questão que eu já pontuei, Jesus inverte todos os paradigmas terrenos. Então aí a gente sabe, é documentado que São Pedro foi para Roma no ano 50 depois de Cristo, depois que saiu de Jerusalém, né, de Israel, e foi percorrendo até chegar a Roma, porque ele sabia, ele tinha esse ímpeto. Como nós somos cristãos, nós acreditamos no Espírito Santo, e é o Espírito Santo que leva, né, os nossos divinos os nossos pastores, é o Espírito Santo que guia a igreja. Então Pedro, como era o príncipe dos apóstolos, porque se eu for entrar agora aqui, vai complicar um pouco mais, mas eu acho que tem que ser uma história diferente, uma aula diferente. Então eu estou saindo do pressuposto que todos nós acreditamos, óbvio, né, na primazia papal, que é uma história, é uma aula bem legal também de a gente dar depois, mas a gente parte desse ponto de que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então a gente vê que ele é o primeiro entre todos os apóstolos. Jesus, depois de ressuscitado, antes da sua subida aos céus, fala: Pedro, apacente as minhas ovelhas. Fala especificamente para Pedro. A gente vê que no Evangelho, se você juntar todos os nomes, todas as citações de todos os apóstolos, se você multiplicar por 3, ainda não aparece a quantidade de vezes que aparece Pedro. Então já está claríssimo, né? Mas a gente, óbvio, nós somos católicos e acreditamos na primazia papal. Pois bem, voltando para a questão da Igreja Romana, temos Pedro, que foi o Papa que mais reinou, foi 37 anos, né? 37 anos pontificado. Então, a maior parte do seu pontificado foi em Roma.
daquela comunidade que estava nascendo, no meio daquela cidade cosmopolita, né? Porque Roma era uma cidade muito cosmopolita, tinha gente de todo lugar do Império, várias línguas, várias crenças, vários deuses. Inclusive nessa época era um deus muito cultuado em Roma, um deus persa, Mitra. Então a gente vê que era a pessoa começa perdida, estava procurando algo mesmo. E ali foi terreno fértil, né, para conversão. E muitas conversões aconteceram, e muitos mártires, né. E depois, no ano 60, chega em São Paulo, ajudando Pedro, que são as duas colunas da igreja, são os padroeiros de Roma e as colunas da igreja católica. E eles ficam nessa missão maravilhosa, convertendo a cidade que era o centro do Império. Então, é como você vê os Estados Unidos hoje, né? Que é a capital da cultura, do cinema, digamos assim, a cultura mundana. Tudo que acontece em Nova York, em Hollywood, se espalha, né, de certa forma. E tudo que acontecia em Roma também se espalhava. Então, a gente vê que o Espírito Santo os levou até lá. Então, tudo que acontecia naquela capital imperial, inclusive o cristianismo, ia se espalhando. Então, mas Pedro, sempre tem aquela questão de Pedro, né, na sua personalidade diferenciada, digamos assim. Então, ele percebe que o imperador Nero ficou muito nervoso com aquela quantidade de conversão para acreditar em um Deus único e que renegava os deuses romanos e até mesmo a divindade do imperador romano. E Nero coloca a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa aquela grande perseguição. E Pedro, com medo, ele decide fugir. Então ele vai pela Via Ápia para fugir de Roma de madrugada. Até que ele vê um homem caminhando e na direção contrária, indo para a direção a Roma. E ele vira e pergunta: para onde vais? Não, ele vê que é Jesus. Aí ele pergunta: Quo vadis, Domine? Para onde vai, Senhor? E Jesus olha para ele e fala: eu vou para Roma ser crucificado novamente. Então ele percebe que Jesus fala: não, você não pode fugir, a sua missão é ser crucificado aqui, como eu fui crucificado, a seu martírio. Então, quando você morrer por mim, eu estarei morrendo novamente. Então, inclusive, existe uma igreja nesse lugar hoje, a Via Ápia em Roma. Inclusive, tem uma tradição que tem uma pedra, como se marcar 2 pés, que eles falam que são os pés de Cristo. Tem uma pedra marcada com dois pés, assim. É bem interessante. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é bem legal de ver. Mas, voltando, fora a curiosidade, Pedro desiste de fugir e volta a Roma. E fica lá com a sua igreja. Fica lá com o seu povo. Ele era o pastor dos romanos, o bispo de Roma. Então, ele fica lá e acaba sendo preso. A gente sabe toda a história. Ele fica na prisão mamertina, converte muitos ali dentro da prisão. Faz brotar água de uma pedra da prisão mamertina, no Fórum Romano. Esse lugar existe até hoje, brota água desse lugar até hoje, milagrosamente, onde ele converteu vários soldados e batizou ali. Essa prisão, São Paulo também foi preso lá, e diz a tradição que os dois morreram no mesmo dia, né? Dia 29 de junho do ano 67, martirizados. Mas logo que Pedro morreu, a igreja de Roma ali, aquela primeira comunidade perseguida, primitiva, das catacumbas, se une e elege um segundo papa, né? Um segundo líder, que seria São Lino. E desde então é assim, nós temos, assim que um papa morre, vem a igreja e elege outro, e até a gente chegar agora ao Papa Francisco. Então é uma linha ininterrupta, que a gente conhece todos os nomes, todos os papas, e essa linha está aí inquebrável, né? Ela é inquebrantável. Então aí, o martírio dos apóstolos, né? São Pedro, no caso, foi morto no circo de Nero, que é onde era um lugar onde eles faziam corrida de cavalos, de bigas, que fica onde é o Vaticano hoje, né? Onde é a cidade do Vaticano, ficava esse circo do Nero, e tinha um obelisco. Inclusive, esse obelisco é o obelisco que está no centro da Praça de São Pedro hoje. São Pedro morreu sob a sombra daquele obelisco, né? O obelisco ficava mais para trás ali, ficava do lado da Basílica hoje em dia, esse obelisco ficava. É hoje onde fica a Casa Santa Marta, onde o Papa Francisco mora. Então depois, quando fizeram toda a Basílica, trouxeram esse obelisco mais para frente. Mas fica tudo ali naquela região, né? E tinha o cemitério logo do lado do circo, e São Pedro foi enterrado ali. E aí continua até hoje, que a Basílica foi construída sobre esse cemitério. Então, esse obelisco foi levado, né, para o centro da praça, foi exorcizado. E eu acho muito bonito voltar àquela questão, né, da inversão, da vitória da igreja.
que esse obelisco cultuava o imperador. Era um obelisco em homenagem a Calígula, que construiu o circo, que depois foi nomeado a Nero, né? Mas aí tem aquele obelisco em homenagem ao imperador. Inclusive tinha a águia romana em cima. Mas aí a igreja venceu, né? O Império Romano passou e a igreja continuou. Construiu a grande basílica, a grande praça, e o obelisco está lá no meio, e ele foi exorcizado. Ele fala que venceu o leão da tribo de Judá. O Papa mandou escrever. Jesus venceu. E hoje lá em cima tem um crucifixo, uma cruz, e tem uma relíquia da Vera Cruz, né? Que está guardada ali dentro, daquele obelisco. Então aquele obelisco eu acho que é um grande símbolo, né, da vitória da Roma cristã sobre a Roma pagã. Então é maravilhoso. E essa frase é ótima do Daniel Hobbes, né, aquele historiador francês, que a espada de Roma curvou-se diante da cruz de Cristo. Então a gente percebe que Roma, o Império Romano, a Roma Antiga, foi só um meio que Deus usou para que sua palavra, a sua igreja se espalhasse. Porque o poder de Roma, a estrutura de Roma foi um fermento, né, para a igreja crescer rápido. Então, por ironia, digamos assim, eu acho que um símbolo muito maravilhoso de perceber que aquele império que saiu ali do mar da Península Itálica, chegou até Jerusalém, perseguiu o povo eleito, né, subjugou o povo eleito, destruiu o Templo de Salomão, mas é nessa cidade que o mundo inteiro vê o símbolo maior da cristandade, né? Que é o Vaticano, que é o Romano Pontífice, que é símbolo da unidade cristã. Independente de existir outras denominações religiosas ou não, o povo pagão, os que não são cristãos, veem em Roma um grande símbolo do cristianismo. E aí eu queria pontuar essa questão, que quando a gente fala a igreja romana, eles falam, protestantes gostam de falar, né, os romanistas, para falar aquele povo que, para plantar aquela ideia na cabeça, nossa, aquele povo que quer ter uma igreja da mesma raça do povo que matou Jesus. Eles querem nos humilhar dessa forma, né? Mas pra gente é um sinal de orgulho. E para querer nos humilhar ainda mais, mas na ignorância deles, eles falam que Constantino fundou a igreja romana. Mas a gente sabe que não, Constantino, ele veio só em 312, quando ele se torna imperador, né? Único, que ele era um imperador junto com Magêncio. Mas aí tem uma questão, ele entra em guerra civil com Magêncio, vence Magêncio ali na própria cidade de Roma. A batalha final entre os dois acontece ali, numa ponte em cima do rio Tibre. Ponte essa que existe até hoje em Roma. E Constantino tem a visão, né? Em Hoc Signos Vintes, que nesse signo você vencerá, ele vê a cruz e manda todos os seus soldados pintarem o monograma de Constantino, né? Que é o símbolo as duas letras de Cristo em grego. E ele venceu exatamente e se tornou o imperador único de Roma. Mas isso já estava no 32º Papa, que era São Melquíades. Então não faz nenhum sentido, ele não criou nada, ele apenas foi um bálsamo para a igreja, né? Porque Deus, ele nos traz provações, sim, nós temos nossas cruzes, mas também temos vitórias, porque a igreja não ia ficar sendo perseguida para sempre, porque não teria como. Então, Constantino foi apenas um bálsamo para a igreja poder respirar, poder aparecer no mundo, porque com Constantino a igreja romana já existente, ela sai das catacumbas e ela vai para as praças, né? A gente aí tem a construção das grandes basílicas, com Constantino, a Basílica de São Paulo, que está sob o túmulo de São Paulo, a Basílica de São Pedro, antiga, né? A construção da Catedral de Roma, São João de Latrão, que era inclusive um palácio de Constantino que ele deu para construir, para o Papa morar. Então, foi só um bálsamo para que a igreja aparecesse luminosa. Inclusive a mãe de Constantino, Santa Helena, uma grande santa, né? Que foi atrás das relíquias. Inclusive o palácio dela, em Roma, foi transformado numa igreja, que é Santa Cruz, em Jerusalém. Fica no lugar do palácio dela. E lá tem o Títulos Crucis, que é onde colocaram Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, está lá nessa igreja em Roma. Ela mandou trazer a escadaria de Pôncio Pilatos, que também está lá em Roma. Desmontaram toda a escadaria e levaram. Que inclusive tem marcas de sangue, as pessoas só podem subir nessa escada de joelhos hoje em dia. E ela tem marcas de sangue.
E ela foi atrás de várias relíquias, né? Então você vê que ela foi uma grande santa, que Deus tocou o coração dela. Não é porque ela era uma imperatriz romana que ela não poderia se converter, todos podem. Porque Jesus mostra que todos, independente, se for um escravo romano, como a gente tem a história de Santa Perpétua e Santa Felicidade, a senhora e a escrava morreram juntas, né, na fé em Cristo, grandes mártires. E tinham escravos, até a imperatriz, todos podem se converter, porque é uma onda de verdade, de salvação, que foi atingindo a todos. Então ela nasce ali na periferia do Império Romano, chega na capital, e até atingir o imperador, e a mãe do imperador, né? Então aqui é a Santa Helena, hoje em dia, que inclusive temos a imagem dela na Basílica de São Pedro, né? Então a gente tem documentação de que sempre houve a peregrinação ao túmulo dos apóstolos. Roma sempre foi vista como a capital, o coração do cristianismo, porque tem documentos de que no século, depois eu posso até mandar para vocês, a gente pode colocar na descrição do vídeo depois, que existe documentação que desde o século I, e mais forte ainda no século II, antes de Constantino, portanto, existia peregrinação de todo o pessoal do Mediterrâneo e a Roma para visitar os túmulos dos apóstolos. Então reconheciam em Roma o local do martírio dos apóstolos, o lugar onde eles deviam ser venerados, né? E onde estava, obviamente, o sucessor do apóstolo Pedro. Então a Associação Apostólica se perpetuou e até hoje, porque a igreja tem documentado a lista dos sucessores. Então isso nos garante que aquela igreja que estava lá na primitiva é a mesma até hoje. É a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja católica apostólica romana. Então a gente pontua também que Santo Irineu de Lyon, que foi transformado em doutor da igreja recentemente pelo Papa Francisco, né? O Papa Francisco decretou ele agora como doutor da unidade. E tem documentos dele, 202 ele morreu. Então, já naquela época ele falava que Roma era a maior e mais antiga igreja de todas. Ou seja, ele fala também, Santo Inácio de Antioquia falava que Roma preside todas na caridade. Então, desde o século I e II, já os padres da igreja reconheciam Roma a verdade. Tem documentação de que bispos do Mediterrâneo, da Grécia, eles iam da Ásia Menor, iam a Roma. Por que eles sairiam naquela época, sair de um lugar longe, enfrentar, para resolver as contendas lá em Roma? O bispo de Roma resolvia, o Papa, porque se reconhecia ele como o príncipe dos apóstolos, o sucessor do príncipe dos apóstolos, né? Então, esse aqui eu queria pontuar também. Agora eu ler algumas passagens que para mim deixa claríssimo essa questão da escolha de Roma, dessa prefiguração, né? Que já era esperado que Roma, que um povo diferente do aquele povo escolhido, que não acolheu a salvação de Cristo, um povo diferente ia acolher, ia fazer dar frutos. Então já em Daniel, né, na Antiga Aliança, o profeta Daniel, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. E a gente vê que esse reino é a igreja, né? Porque nunca na história da humanidade, o Robson sabe melhor que eu, nunca teve nada que durou 2000 anos de forma ininterrupta. Então a gente vê a instituição do papado, 2000 anos de sucessão ininterrupta. A Igreja Católica, ela foi muito atacada, ela quase tentaram sufocá-la de início, imagina, tantos mártires que a gente teve no início, a igreja nas catacumbas, e ela vem sendo atacada, e a gente hoje acha, nossa, a igreja não vai dar conta, muita briga, muita divisão, agora lá na Alemanha eles querem criar uma nova doutrina, vem o protestantismo, vem tudo isso, teve a divisão em 1054, né, com a igreja ortodoxa, a gente sempre acha que a igreja não vai conseguir. Aí veio a Revolução Francesa, né, todos esses conceitos iluministas que queriam apagar a figura de Deus da igreja. E sempre acha que a igreja não vai aguentar, mas ela vem e surpreende, porque já desde a antiga aliança já tinha essa esperança que algo que eles não sabiam que ia chamar a igreja, né? Então o profeta eles chamam de reino, mas que seria eterno. Então a igreja já prefigura a eternidade do reino dos céus. Porque enquanto existir essa terra, a igreja existirá, porque é uma promessa do próprio Deus. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus.
E ele falou que a igreja nunca ia sucumbir. Então, é muito bonito ver isso. Então, a gente já vê a carta aos Romanos. Se alguns dos ramos foram cortados, e se tu, oliveira selvagem, que ele fala diretamente aos Romanos, foste enxertado em seu lugar, lugar dos judeus, que não acolheram, né, a salvação do Cristo. E agora recebeis seiva da raiz da oliveira, ou seja, Cristo nutre diretamente aquela igreja sediada em Roma, aquela congregação ali dos romanos. Não te envaideças, nem menosprezes os ramos, pois se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, lá daquela época, São Paulo já mostra esse mistério, né? Que a igreja, ela não existe por si, ela não tem força para existir por si, porque ela é perseguida, ela é fraca, nós somos fracos. Dentro da própria igreja existe muita disputa, existe briga, por uma questão de lógica, ela não pode existir. Até uma empresa familiar, você vê que é raramente uma que dá certo, que as pessoas se destroem. Então, a disputa, tem uma hierarquia, tem poder, envolve muita coisa. Então, o que sustenta a igreja não é a simples vontade dos homens de sustentá-la. É a raiz, que é o nosso Senhor, que nutre os ramos, que somos nós. E, por fim, a carta aos Romanos segue dessa maneira. E Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Ele fala diretamente para os romanos, aquela comunidade dos romanos, os vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então a gente vê, é muito importante a gente ver que apenas aos romanos, existem várias comunidades, né? Várias cartas, Tessalônica, Corinto, mas apenas para os romanos é citado assim, de vossos pés, que já prefigura essa questão de que a igreja católica, a igreja de Roma é aquela única que vai subsistir. A gente vê de todas essas igrejas, né, que existiam, que a gente tem ali nas cartas, no Novo Testamento, a única que continua existindo até hoje é a igreja romana, a igreja católica romana é a única que subsistiu. Então, por isso aqui, ó, já o apóstolo já prefigura, né, que a igreja vai ter essa responsabilidade, digamos assim, de esmagar Satanás. Ou seja, no mundo de hoje a gente vê claramente, né, que de tanta loucura, a única voz de razão em defesa da vida plena é a igreja católica. Você vê nem nas outras religiões, nenhuma religião defende a plenitude da vida. Nem mesmo os muçulmanos eles defendem a integridade da vida desde a concepção até a morte natural. Só a igreja católica. Até mesmo entre outros cristãos, você vê protestantes aqui no Brasil que defendem até aborto, é triste ver isso. Então a única voz de verdade nesse mundo tão louco, tão perdido, continua sendo a igreja, né? A gente fica até um pouco com medo, assim, nossa, mas só a gente fala isso, que estranho. Na televisão, na política, as pessoas falam o contrário, o que a gente pensa, a gente sai na rua, a gente parece louco, né? Mas não, porque nós temos essa missão de esmagar o mundo, né? A serpente que está no mundo, que é Satanás. Então essa é a missão da nossa igreja, a igreja que a gente faz parte, que independente dela estar em Roma ou não, nós fazemos parte da igreja romana. Legal a gente ter essa ideia. A gente tem uma igreja particular aqui, no nosso caso, Guaxupé, mas ela só tem validade, o nosso sacramento só tem validade porque a gente está em comunhão com o Bispo de Roma. Não adianta nada, você tem uma igreja que pode ser a mais maravilhosa, ser a mais correta nos sacramentos e tudo, mas não vai ter validade. Você pode celebrar tudo de forma maravilhosa, mas não vai ter validade se você não estiver em comunhão com aquele bispo de Roma, que é o legítimo sucessor de Pedro. Documentado. A gente não precisaria disso, mas está documentado para quem duvida. Então, como eu pontuei durante toda essa explanação, a questão da unidade, né? Que para mim, são milagres, pode ter documentação, outras passagens, até mesmo Mateus 16, que fala que tu és pedra. Mas para mim o que mais mostra que Deus elegeu a igreja, que elegeu um pastor, que Deus precisa, que Deus quer isso, que Deus quer a unidade, é essa passagem aqui de João, capítulo 17. Eu não te peço só por estes, mas também por aqueles que vão acreditar em mim por causa da palavra deles, ou seja, dos apóstolos, né? Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E para que também eles estejam em nós, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste.
Eu mesmo dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que tu me enviaste e que o amaste como amaste a mim. Então, não há dúvida, né? Que é da vontade de Deus que exista um só rebanho. E como vai existir um só rebanho com vários pastores? Então, é só um rebanho, um só pastor, uma só fé, uma só doutrina. Não tem como a gente sair disso. Que está aqui, ó, Jesus falou. Que sejam um. Então, a gente vê de forma fria, sem a emoção da fé. Você vê de forma técnica mesmo. Pela lógica. Só a igreja, até por questão de lógica, só a igreja católica poderia ser verdadeira. Porque é a única que tem uma sucessão ininterrupta. É a única que existe desde o princípio e existe até hoje. Desde o princípio do cristianismo está intacta até hoje. Todas surgiram depois. Ou seja, elas estão desvinculadas do princípio aqui. E elas estão desvinculadas da unidade. Porque se você sai para criar algo diferente, você já está assumindo. Eu não estou na unidade. Porque como você obedece o mandamento de Jesus, da vontade da unidade, fazendo uma divisão. Então, até nessa questão de lógica, nós vemos que a igreja sediada em Roma é aquela escolhida por nosso Deus para presidir. Então, no nosso catecismo, a gente tem esse resumo bem interessante. Que a missão do Romano Pontífice é a de servir todos os fiéis, confirmando-os na fé verdadeira e reta, e unindo-os no mesmo rebanho de Cristo. Eu não estou saindo da questão do adjetivo romano na igreja, quando eu pontuo isso. Porque eu acho que o resumo disso é que a tradição faz a nossa igreja ser romana. É o Espírito Santo que levou ela a ser romana. Porque o que faz ela ser romana é que o sangue dos apóstolos foram derramados lá. O sangue de Pedro, o príncipe dos apóstolos, foi derramado lá. E por respeito, por tradição, por inspiração, sobretudo, ela continua lá até hoje. E vai continuar até os fins dos tempos, cremos nisso. Então, assim, enquanto houver igreja, haverá o Papa e haverá a igreja de Roma. Então, por fim, vamos fazer um momento de silêncio e rezar pela unidade, né? Pela nossa igreja sediada em Roma. E vamos rezar para o nosso pontífice, o Papa Francisco. Então, pessoal, essa aula, mais do que querer trazer curiosidades ou história ou dar uma aula mesmo, que eu não tenho nenhuma condição de dar uma aula, porque eu não sou nenhum professor, eu não tenho essa moral catedrática, digamos assim. Mas eu só quis trazer uma mensagem, por final das contas. Porque a igreja romana, isso acaba por não fazer tanta importância. Por final das contas, o que importa mesmo, e que eu peço, que a gente sempre reze e sempre peça a Deus, é a unidade. Que isso que eu acho que eu tenho certeza que Jesus quer de nós, unidade. As nossas diferenças, que nós estejamos sempre unidos na verdadeira fé, em comunhão com o Romano Pontífice, com a igreja verdadeira. Muito obrigado.